Muito bem. Queridos, nós hoje vamos ver o recurso especial e o recurso extraordinário. Também, Letícia, também. Mas lhe espero lá na frente na sua monografia, né? Conte comigo para orientação. Nós vamos conversar hoje sobre o recurso especial e o recurso extraordinário. Até eles já estão no AVA, mas para facilitar um pouquinho a vida de vocês, Paulinha, mandei também pelo Zap, né? Vocês viram lá esses slides que nós vamos usar hoje e os slides que nós vamos usar nas duas próximas aulas. Vamos falar aqui alguns aspectos gerais sobre o recurso especial e o recurso extraordinário. Primeiro, esses recursos, Vitor, são recursos constitucionais. O que isso significa, Kleber? Significa que as hipóteses de cabimento estão na Constituição, tanto para o recurso especial quanto para o recurso extraordinário. Ambas estão no texto constitucional. Eu tenho lá no recurso extraordinário a Constituição desenhando as hipóteses, desenhando as circunstâncias e situações pelas quais, ou nas quais, na verdade, nós podemos utilizar. E aí caberá, Felipe Mota, meu primo, a cada um dos ramos do processo penal, processo civil, processo tributário, processo trabalhista, ir à Constituição e se apropriar desses recursos, tomar emprestado esses recursos na medida que desejarem, na medida que entenderem conveniente. Então, a gente vai perceber aqui que eu tenho, dentro desse cenário, a Constituição reservada, né, para esse contexto, ou seja, eu terei aqui efetivamente o processo penal indo até a Constituição e se apropriando desses recursos na proporção, medida e intensidade que desejarem. São recursos de motivação vinculada. Nós já estudamos aqui em aulas anteriores o que significa ser um recurso de motivação vinculada. Significa que para que eu apresente um recurso dessa natureza, Kleber, não é suficiente a sucumbência. Em outras palavras, não é suficiente eu ter perdido, Letícia, eu preciso ter algo a mais, ofensa à Constituição Federal, no caso do recurso extraordinário, ofensa à lei federal, no caso do recurso especial. Então, a gente vai ter aqui, repito, dentro dessa lógica, requisitos a mais, fora a sucumbência. Então, quando a gente afirma que aquele recurso é de motivação vinculada, significa dizer que não basta eu ter perdido, eu preciso de algo além disso. Eu preciso, fora ter objetivamente perdido, eu preciso ter claramente a ideia de que eu preencho, eu devo preencher, ou tenho que preencher um requisito a mais, qual seja ofensa à lei federal, ofensa à Constituição. Então, isso aqui já é um ponto de diferença, na verdade, um segundo ponto de diferença muito grande em relação aos recursos anteriores que nós estudamos. Quando a gente falou de recurso de apelação, recurso em sentido estrito, né, e recurso de agravo de execução, nós vimos, primeiro são recursos que a gente não pode perder de vista, que são recursos exclusivamente processuais penais, diferentemente desses dois recursos da aula de hoje, eu vou falar de recursos constitucionais. E segundo, se enquanto a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo de execução exigem, né, apenas a sucumbência para que eu possa apresentar, aqui eu tenho que ter um elemento a mais. No caso do recurso extraordinário, uma ofensa à Constituição, no caso do recurso especial, uma ofensa à lei federal. São recursos que admitem apenas e tão somente questões de direito. Aqui a gente também tem uma diferença em relação aos recursos anteriores. Então, isso traz uma consequência prática muito grande. Qual é a consequência?
As questões fáticas, as questões de fato, o que significa uma questão de fato, Kleber? Saber se o tiro veio da direita ou da esquerda, saber se foram 4 facadas ou 5 facadas, saber se eu subtraí 10 mil ou 15 mil, isso são questões do fato, do acontecimento. Essas questões fáticas, elas precisam ser resolvidas até o segundo grau de jurisdição. Quando eu subo para as instâncias superiores, Mateus, através do recurso especial, através do recurso extraordinário, o fato já está definido. O evento fático, o acontecimento, a cena, ela já está definida. O que eu vou verificar apenas é se o direito foi corretamente aplicado àquele fato. É uma análise, Caio, meramente de subsunção, direito-fato. O fato está cristalizado, definido, eu já sei muito bem, Fairuze, qual é o evento que aconteceu aqui. O olhar do Supremo Tribunal Federal e o olhar do Superior Tribunal de Justiça são olhares voltados essencialmente para apenas e tão somente verificar se o direito naquele caso, no caso do STJ, o direito federal, no caso do STF, o direito constitucional, foram adequadamente aplicados aqui. E um último aspecto geral que eu quero destacar a vocês é o seguinte: se essa aula fosse uma aula de processo constitucional, eu simplesmente diria a vocês o seguinte, Alfredo: os recursos especiais e extraordinários não têm efeito suspensivo. Ponto. Ou seja, quando eu apresento um recurso ao Tribunal Superior, eu apresento sem efeito suspensivo. Porém, no processo penal, Cristine, quando o processo penal vai à Constituição e se apropria desses recursos, ele acaba fazendo uma adaptação especial. Qual é a adaptação? O Supremo Tribunal Federal, depois de idas e vindas da sua jurisprudência, formou o entendimento em 2019 que eu só posso executar a pena depois que ocorrer o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Enquanto não houver o trânsito em julgado, não há espaço, nenhum espaço, para que a gente tenha a execução da pena. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, isso acaba fazendo, Kleber, com que a gente produza uma consequência no uso desses recursos. Por quê? Se eu estou apresentando um recurso especial ao STJ, se eu estou apresentando um recurso extraordinário ao STF, é sinal óbvio, evidente, que não houve trânsito em julgado. Então, se tem aí de um recurso pendente, a consequência, Marília é que a gente não vai ter o trânsito em julgado. Então, a minha grande advogada criminal, que eu vou ter o gosto de ver no futuro, Misaele, quando apresentar seus recursos ao STJ e ao STF, significa dizer que aquela decisão ainda não foi atingida pela coisa julgada. Consequentemente, segundo o entendimento do Supremo, não se pode executar aquela decisão. Em português, se o cara está em liberdade, ele continua em liberdade, não sendo possível iniciar o cumprimento da pena. Então, repito, para o processo constitucional, Misaele, não há efeito suspensivo. No processo penal, quando a gente incorpora, Márcio, esses recursos no processo penal, eles acabam adquirindo esse efeito, repito, por força do entendimento que o STF passa a ter, depois de idas e vindas, passa a ter em 2019. Muito bem. Vocês devem se recordar de uma aula que nós tivemos aqui, Paula, há algumas semanas, onde nós falamos da teoria geral dos recursos. Naquela aula em que nós tratávamos da teoria geral dos recursos, nós conversamos, Ravelli, sobre
os requisitos de admissibilidade, ou seja, de conhecimento, requisitos formais que um recurso precisa ter: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. Legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. Então, nós vimos esses 5 requisitos naquela aula. Então, para que uma apelação, para que um recurso em sentido estrito, para que um agravo de execução venha a ser conhecido, passe pelo juízo de admissibilidade, Luísa, nós vamos ter legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo. Para os recursos da aula de hoje, esses requisitos também são exigidos. Só que eu vou incorporar outros. No caso do recurso extraordinário, mais 5, e no caso do recurso especial, mais 4. Então, o que eu estou querendo dizer, numa aula em fim de semestre, que a gente só tem, eu não sei vocês, mas eu, Darlene, só tenho 3 neurônios ativos, que para que um recurso extraordinário, Kleber, venha a ser recebido, eu preciso ter aqueles 5 requisitos, mais esses 5 que a gente vai ver agora. E no caso do recurso especial, mais 4. Que requisitos são esses? O primeiro, o esgotamento das instâncias ordinárias. Isso porque é terça-feira ainda, Dalene. Lá para quinta fica só meio mesmo. O primeiro deles é uma boa pergunta, Vitor. O primeiro deles é o esgotamento das instâncias ordinárias. Então, para que eu apresente um recurso a Brasília, para o STJ ou para o STF, eu tenho que ter esgotado, Vitor, eu tenho que ter gasto todos os instrumentos processuais que eu tinha até essa instância. Então, eu tenho que ter exaurido, esgotado todos os instrumentos aqui em relação a isso. Eu não tenho que ter mais qualquer tipo de instrumento cabível ou possível dentro desse contexto, tá? Então, a gente vai ter aqui o exaurimento, o esgotamento dessas instâncias. Então, para que eu possa levar o recurso ao STJ ou ao STF, todos os recursos, todos os instrumentos, tudo que eu podia fazer aqui nessas instâncias, eu devo já ter feito. Aí sim, depois que eu tentei, através da apelação, do recurso em sentido estrito, de tudo, vou a Brasília. O segundo requisito é que essa tal ofensa à lei federal e essa ofensa à Constituição tem que ser direta. Eu tenho que demonstrar naquele meu recurso, Alfredo, qual foi o artigo do Código de Processo Penal, do Código Penal, que foi contrariado. Eu tenho que deixar muito claro, Paula, qual foi o dispositivo constitucional que aquela decisão não respeitou. Qual foi o artigo da Constituição, que inciso do artigo 5º, que elemento da Constituição foi desrespeitado. Então, a ofensa não pode ser tratada como uma ofensa genérica. Ah, mas se eu não tive sucesso no meu recurso, é porque a ampla defesa foi violada. Mas por quê? A ampla defesa foi violada em quê? Que foi que você teve tolhido ali o seu direito de defesa? Não, porque não houve respeito ao devido processo legal. Mas por quê? Qual foi a quebra do devido processo legal que foi observada, que foi realizada, que foi tratada dentro desse contexto? Isso é uma ofensa direta, isso é a percepção de uma ofensa direta que nós vamos ter aqui. Então, para que eu tenha, insisto, essa recepção, essa admissibilidade, esse conhecimento de um recurso dessa natureza, precisa restar provado, precisa restar indicado que existe aqui, repito, claramente, uma indicação dessa ordem. E tem que existir, e aqui eu queria a máxima atenção de vocês, a figura do pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Né? O que é que a gente vai ter aqui como pré-questionamento? Pré-questionamento significa
que aquele ponto que eu estou impugnando no meu recurso especial, no meu recurso extraordinário, tem que ter sido tratado. Eu já tenho que sinalizar esse defeito legal ou constitucional nas instâncias ordinárias. Então, o que é o pré-questionamento, queridos? É que nas instâncias ordinárias, Cristine, quando eu falo em instâncias ordinárias, eu estou falando de primeiro grau ou de segundo grau. Eu deixei claro que esta determinada situação ofendia a lei federal ou ofendia a Constituição. E que se ela não fosse resolvida numa instância ordinária, ou seja, até o segundo grau, eu levaria aquela questão para o Tribunal Superior. Então, pré-questionar significa dizer, olha, STJ, isso que eu estou trazendo para o senhor aqui, essa ofensa ao artigo X do Código Penal, ou ao artigo X da Lei de Execução Penal, eu tentei resolver lá no Ceará. Eu pré-questionei essa matéria. E o Tribunal de Justiça não resolveu. Daí porque eu tive que trazer a matéria até o senhor. Então, veja, pré-questionar, minha querida Darlene, significa que você perturbou o juízo de primeiro grau, perturbou o juízo de segundo grau, eles nada fizeram, e aí você não tinha outra alternativa senão ir a um tribunal superior para efetivamente tratar e disciplinar aquela matéria. Explicando as avessas, pré-questionamento significa que o STJ vai me perguntar o seguinte, ô Rafael, nesse teu recurso especial aqui, essa matéria que você está me trazendo aqui, você tentou resolver lá embaixo? Você pré-questionou? Porque aqui você está me questionando, mas você pré-questionou isso na justiça de primeiro e de segundo grau? Eu vou dizer sim. Lá na apelação eu disse, olha, Tribunal de Justiça do Ceará, temos uma ofensa à lei federal. Se o senhor não resolver isso aqui no segundo grau, eu vou ser obrigado a apresentar um recurso especial. Então, o pré-questionamento é essa sinalização que você fez das instâncias ordinárias, indicando de forma precisa qual era ali a ofensa à Constituição ou à lei federal, e sinalizando que, caso não fosse resolvida, você levaria aquilo para o conhecimento de um tribunal superior. É isso que a gente vai ter dentro desse contexto. E o último dos requisitos que são comuns, Emerson, tanto ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário, é a ausência de súmula em sentido contrário. O que significa isso aqui? Vocês sabem bem, Ariadne, que súmula é um enunciado de um tribunal, através do qual o tribunal sinaliza, minha querida Andiara, que ele já decidiu tantas e tantas e tantas vezes aquela matéria. Ele já formou o entendimento. Então, Débora, quando eu tenho uma súmula X de um tribunal, quer o STJ, STF, quer um tribunal de segundo grau, ele está me dizendo, olha, cara, é o seguinte, sobre isso aqui, a gente pensa isso. Então, se o recurso especial que eu estou apresentando, ou o recurso extraordinário, tem como objeto um entendimento que aquele tribunal, Bruno, já deliberou e decidiu tantas e tantas vezes em sentido oposto ao que eu quero, a ponto de sumular a matéria, eu não tenho mais o que fazer. Não tem mais espaço ali para aquele meu recurso ser conhecido. Então, eu insisto. Professor, só uma dúvida. Esses 3 primeiros requisitos, eles não são comuns aos dois, não? Os 4 primeiros, até o 4 vai... Ah, pronto. Você falou que essa ausência de súmula era como os dois, aí eu entendi que os outros não eram. Não, perdão. Tá, os 4, foi ótimo. Os 4 são comuns, o quinto os 4 são comuns. O quinto que é só do extraordinário, né? Perfeito. E aí a gente entende bem, Andiara, o quinto, porque, veja só, ele fala de questões constitucionais. O que significa esse quinto, né? Ele diz o seguinte,
Para que eu conheça do recurso extraordinário, eu preciso ter a chamada repercussão geral das questões constitucionais. O que é isso? Eu queria aqui, antes, fazer um breve histórico. O Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão de cúpula do Judiciário Brasileiro, com 11 ministros, ele tanto é o órgão último da jurisdição ordinária. Tanto é que eu estou estudando com vocês aqui um recurso para que a gente chegue no STF. Como ele tem uma outra função, uma função assemelhada à função de corte constitucional. Uma corte constitucional, como a corte constitucional alemã, como a espanhola, como a argentina ou como a colombiana, ela analisa temas em tese. Ela não é feita, a princípio, para resolver casos concretos. O Supremo Tribunal Federal acumula essas duas funções. Ele tanto vai julgar um caso concreto, que lhe chega por um habeas corpus, lhe chega por um recurso extraordinário, como ele vai julgar uma matéria em abstrato. Aqui entra a ação direta de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADPF, aquelas matérias que vocês estudaram lá no controle de constitucionalidade em direito constitucional. Este quinto requisito, que vocês encontram lá no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, tem como objetivo dizer o seguinte: olha, este recurso extraordinário, para que ele seja admitido e, consequentemente, processado pelo STF, a matéria que ele trabalha, a matéria que ele trata, deve ser uma matéria que transborde aquele recurso. Ou seja, Paula, o direito constitucional, a interpretação do direito constitucional que eu estou fazendo ali, deve ter alguma relevância a ponto do Supremo visualizar, Emerson, que aquela discussão, aquela matéria, aquele determinado tipo de alegativa pode ser encontrada em outros recursos. E não será algo tão específico que eu vou resolver apenas e tão somente naquele caso concreto. Tá? Então, a gente vai perceber aqui, efetivamente, que eu tenho a exigência, a partir do parágrafo 3º do 102, disso. E aí o parágrafo 3º diz que o Supremo Tribunal Federal poderá rejeitar o recurso por 2/3 de seus membros, o que equivale a 8 ministros. Então ele está me dizendo o seguinte, está dizendo, olha, se o Supremo, por uma maioria qualificada, que são 8 ministros, entender, compreender, esta matéria é uma matéria que não tem relevância, que não atende a esse nome pomposo chamado repercussão geral, ele não conhece do teu recurso. Mas veja que aqui a Constituição está a exigir uma maioria muito qualificada, a exigir 2/3. Então, a gente pode afirmar que há uma presunção a favor do conhecimento. O não conhecimento tem que vir aí por uma maioria bem qualificada, repito, 2/3, pelo menos, que na prática, né, do ponto de vista matemático, a gente vai falar aí em 8 ministros. Aonde é que eu quero chegar? Estes 5 requisitos, no caso do recurso extraordinário, e os 4 primeiros, no caso do recurso especial, devem ser somados àqueles 5 que nós vimos anteriormente. Pela última vez, legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, tempestividade e preparo, para que eu possa admitir o recurso, para que aquele recurso possa ser admitido. Aqui não tem nada a ver, eu não tenho nenhum questionamento aqui sobre uma eventual análise de mérito.
Eu estou verificando apenas se eu posso admiti-lo, se eu posso conhecer deles. Eu sei que vocês não me aguentam mais. Por isso, não ligam câmera, não perguntam mais nada, nem falam nada. Mas só para eu ter a consciência tranquila, posso avançar até aqui, tá ok? Eu sei que vocês não me suportam mais. Isso é evidente, né? Pode, prof, pode avançar. Tá tranquilo, professor. É legal que ninguém contestou o que eu falei, beleza. Mas tudo bem, né? Pela disseram que eu posso avançar, então eu vou arrochar. Minha cara Letícia, o que nós temos aqui? A Constituição Federal, lá no artigo 102, a Constituição Federal, no artigo 105, estipula quais são as hipóteses de cabimento que nós teremos para um e para outro recurso. Então, eu tenho aqui, Tainá, dois grupos de hipóteses. Agora, eu queria fazer uma ressalva que eu falei agora há pouco no início da aula. O processo penal e o processo civil e o processo do trabalho, e o processo tributário e o processo intergaláctico e o processo qualquer outro, vai à Constituição, Vitor, e toma emprestados esses recursos. E, claro, eles vão precisar ser customizados, adaptados à realidade dos próprios processos. Falei agora há pouco, no início da aula, agora há pouco não, quase 40 minutos atrás, que no caso do processo penal a gente vai ter que garantir o tal do efeito suspensivo pela interpretação que o Supremo faz. Essa mesma lógica, uma lógica de adaptação, né, de customização, de calibragem, a gente vai usar nessas hipóteses de cabimento. Então, a Constituição estipula 4 hipóteses de cabimento para o recurso extraordinário, 3 hipóteses de cabimento para o recurso especial. A gente vai trabalhar com isso. O inciso 1º fala, efetivamente, que nós temos... o inciso 3º diz que, lá, artigo 102, né, compete ao Supremo Tribunal Federal. Inciso 3º, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, conforme o Tribunal de Justiça, ou o TRF, o que quer que seja, tem aqui a sua competência originária ou recursal, quando a decisão recorrida, aí ele vai dizer, a. Contrariar dispositivo dessa Constituição, b. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. E D, finalmente, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Essas são as hipóteses prontas, definidas, estruturadas ali, Fairuz, na Constituição. O processo penal vai até aquele supermercado e compra o que interessar para ele. O que não interessar, deixa quieto. E por que isso é tão importante? Porque quando ele fala aqui em lei local, quando ele se refere à lei local, nós vamos traduzir isso como lei municipal ou lei estadual. Então, Emerson, quando ele fala aqui julgar válida lei ou ato local, ele está falando em lei municipal ou lei estadual. A mesma coisa para o D. Quando ele fala em julgar válida lei local, contestada em face de lei federal, é lei municipal e lei estadual. Por que isso aqui é importante, Kleber? Porque a Constituição Federal, quando ela organiza as competências, ela diz que compete à União legislar sobre direito penal e processo penal. Então, a nossa matéria de direito penal, matéria de processo penal, é uma matéria constitucional aferida para a União. É a União, é o Congresso Nacional que trata disso. Então, é muito raro, Paula, muito raro, que eu veja uma lei de um município X ou uma lei de um estado Y tratando de matéria penal. É possível? É.
Letícia, teve um caso, uns anos atrás, de uma lei do Estado de São Paulo que regulamentava, essa lei é de 2006, ela regulamentava o uso da videoconferência no processo penal. Até que o Supremo chegou e disse, olha, é inconstitucional. Quem tem que tratar disso é a lei federal. Tanto é que o Código de Processo Penal foi alterado pela Lei 11.900, que é uma lei até de iniciativa do senador Tasso Gereissati, que incluiu no Código de Processo Penal a disciplina sobre a videoconferência. Então, onde é que eu quero chegar? Dessas 4 hipóteses que nós temos de recurso extraordinário no processo penal, as hipóteses que são mais caras ao processo penal são hipóteses em que 99% se concentram nas alíneas A e B. A, que fala contrariar dispositivo desta Constituição, e a B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 1%, e 1% que eu estou sendo aqui generoso, Emerson, se concentraria nas alíneas C e D. Ou seja, pode ter lá uma lei do município X, ou uma lei do estado Y que trate de matéria penal, e aí eu vá contestando essa lei até chegar no Supremo. Mas a esmagadora maioria dos casos de recursos extraordinários processuais penais se concentram na linha A, que é a campeã de bilheteria, best-seller, que é contrariar dispositivo dessa Constituição. Ou seja, a Constituição, por exemplo, lá no artigo 109, desenhou as hipóteses de competência da Justiça Federal. Ela estipulou ali, minha querida Darlene, as matérias que são de competência da Justiça Federal. Acabou. Tá ali. Ponto. Se eu contrariar uma daquelas matérias, a matéria deveria ser, Letícia, da Justiça Federal, e eu joguei para a Justiça estadual, morreu. Não tem. Tem uma ofensa direta ao texto da Constituição. Se as instâncias inferiores não resolverem, vou bater no Supremo. Por quê? Porque aquela situação, aquele processo, aquela decisão está contrariando expressamente o dispositivo da Constituição. E há uma segunda hipótese, também útil para o processo penal, mas muito menos útil do que a linha A, que é a linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então imagina que no caso concreto, Matheus, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará declarou que o dispositivo X da Lei de Execução Penal era, para o fulano de tal, inconstitucional. O Ministério Público não aceitou isso, vai levar a discussão para o Supremo. Aqui, nós estamos falando de controle não concentrado lá das ações de constitucionalidade, mas difuso. O Supremo faz um controle de constitucionalidade, mas o controle difuso, no caso concreto. Efeito interpartes. Diferente daqueles modelos de controle de constitucionalidade que vocês estudaram, não sei com quem, lá no direito constitucional. Não tenho ideia com quem vocês viram isso. Né? Tá claro isso? Em outras palavras, quando a gente vai à Constituição e traz o processo para o processo penal, um recurso extraordinário, 99,99% dos casos, a gente vai usar a linha A ou a linha B. E dessas duas alíneas, a A é disparada. O artigo 105 da Constituição delimita as hipóteses do recurso especial. Primeiro, eu queria fazer uma diferença aqui entre o inciso 3º do 105 e o inciso 3º do 102. O inciso 3º do 102, relativo a recurso extraordinário, fala em julgar, mediante recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância. Quando a gente vai para o inciso 3º do 105, ele fala julgar em recurso especial, causas decididas em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados. Então, veja, Fairuze, que no caso do recurso especial, Vitor, ele
etiqueta, ele nomina, ele verbaliza qual é a origem daquela decisão. O que ele está me dizendo no inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal do Brasil é que eu só posso apresentar um recurso especial se a decisão que eu estou atacando naquele recurso foi tomada por um tribunal de justiça de um estado, ou do DF, ou por um tribunal regional federal. Com isso, ele está excluindo as decisões tomadas pelas turmas recursais ou juizados. Ele está excluindo completamente a decisão tomada pela turma recursal. Fui julgado por um juizado especial criminal, Emerson. Recorri para a turma recursal, composta por 3 juízes de primeiro grau. Ela não é um tribunal, ela é apenas o 2º grau do juizado especial. Desta decisão tomada pela turma recursal, que é a decisão de 2º grau no microsistema dos juizados especiais, caberá um recurso extraordinário. Porque no caso do extraordinário, ele falou apenas em única ou última instância. Mas não caberá recurso especial. Porque no caso do recurso especial, ele condiciona aqui a TRFs e a tribunais dos estados, ou seja, a tribunais de justiça. Então a gente percebe que há um funil ainda mais estreito, onde era para o especial do que para o extraordinário. Porque a decisão que eu estou atacando através do recurso extraordinário pode vir de um tribunal de estado, pode vir de um tribunal regional federal e pode vir das turmas recursais. Pode vir de um tribunal superior. Pode ser que da decisão do STJ eu recorra para o STF. Da decisão do STM eu recorra para o STF. Já no caso dos recursos especiais, não. O funil é mais estreito. A decisão tem que vir de um tribunal de justiça ou de um TRF. Em relação às hipóteses aqui, A, B e C, ocorrerá a mesma coisa que acontece aqui. Quando a gente fala de recurso extraordinário, veja que eu falei para vocês que a maioria está aqui nas alíneas A e B. No recurso especial vai acontecer a mesma coisa. A maioria está nas alíneas A e C. Por quê? Olha o que diz aqui a linha B. Julgar válido ato de governo local. Ora, ato de governo local é um ato administrativo realizado pelo município ou pelo estado. Aqui eu estou falando, Bruno, em decreto do prefeito, em decreto do governador. Ora, se achar uma lei municipal ou uma lei federal que trata de matéria penal já é raro, imagine um decreto. É raríssimo. É muito raro mesmo. A maioria dos decretos versam sobre questões tributárias, administrativas, ambientais. Difícil um decreto, quase impossível um decreto em matéria penal. Então, no caso do recurso especial penal, o nosso aqui, quando a gente customiza, quando a gente calibra para o processo penal, a maioria das hipóteses estará nas alíneas A e na linha C. É isso que a gente vai ter em regra geral. O que diz a linha A? Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. E a linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, veja, na linha A, quando ele fala contrariar ou negar vigência, o que ele quer aqui, Letícia, é garantir que aquela lei federal seja aplicada, não posso negar a vigência, deixar de aplicar, ser omisso, e eu tenho que aplicá-la corretamente. E a mais interessante é a linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. A ideia aqui, Emerson, é padronizar, velho, todos os entendimentos no Brasil. Porque qual é a lógica? Se a gente está falando de um direito federal, nós somos uma república federativa, a interpretação que eu dou ao Código Penal no Ceará
tem que ser a mesma no Acre, a mesma no Rio Grande do Sul. Então, o STJ tem essa importante função, dar uma nivelada, dar uma padronizada nessas interpretações sobre recursos, nos recursos especiais sobre o direito federal. Dúvidas sobre esse monticíssimo de coisa que nós falamos hoje? Queridos, eu sei, né? Eu sei e eu reconheço o cansaço de vocês. Agradeço pela dedicação de vocês. Então, repito, a gente vai terminar a nossa matéria na próxima terça-feira. Nos falta uma unidadezinha, que são as ações de impugnação. A gente vai falar sobre isso quinta-feira e na próxima terça, traduzindo habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. E eu não farei mais, eu tomei essa decisão hoje à tarde, eu não farei mais chamada para vocês, tá certo? Vocês são super assíduos, super dedicados, estão aqui para aprender, já estamos no finalzinho do semestre, tá bom? Então, assim, temos mais 2 aulas de conteúdo, depois a gente faz a revisão no dia 27, e depois aí vocês estão liberados. Então, um pouquinho mais de paciência, está mais perto do que longe, a gente vai conseguir, vamos vencer mais esse semestre. Obrigado pela paciência de vocês, pela presença, e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, para começar o finalzinho aí da matéria, tá bom? Eu vou agradecê-los de novo na próxima semana, mas eu queria muito agradecer a vocês, eu tenho muita gratidão pelos meus alunos nesse regime remoto, em todas as turmas. Eu sei que não é fácil, sei que é complexo, mas vocês são vitoriosos, né, de estarem aqui, já chegando aí a vencer mais um semestre, tá bom? Obrigado, eu vou renovar esses agradecimentos na semana que vem, mas a gente vai logo. Darlene, a gente vai juntando aqui um pouquinho de neurônio de um lado, de outro, e vamos avançando. Diga, Diária. Obrigada, professor. Só para agradecer, a gente que agradece aí. É muito bom ter um professor que compreende o momento e que está junto aí. Muito obrigada. Então é isso que eu quero. A gente vai aprender o que a gente tem que aprender, mas na proporção e na medida certas. Isso mesmo. Obrigada.